boa tarde, pessoal. Queria agradecer, antes de mais nada, aqui a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Agradecer ao presidente Ademar, que está aqui falando ao lado, a ACM, pela oportunidade, enfim. Vai ser um desafio, né, traduzir um pouco desse monte de palavras complicadas aqui, ou esquisitas, né, Media for Equity, Corporate Venture Capital, baseado em recursos não financeiros de marketing, mas vai ser um desafio bacana traduzir isso para vocês, e vocês vão, no fundo, entender que trata-se de um conceito muito simples, né, e muito efetivo para promover novos negócios, para trabalhar o desenvolvimento de inovação dentro das empresas. Acho que antes de avançar, cabe colocar aqui onde que isso se insere na relação com tudo que a gente está vendo aqui, né? No fundo, o Media for Equity é um corporate venture capital, ou seja, é um investimento feito por grandes empresas em startups, né? Então, é nessa relação entre as grandes empresas e as startups que se insere esse contexto do Media for Equity, tá? Vamos ver como é que eu passo aqui. Como é que será que eu passo aqui? Aqui, talvez. Boa. Foi. Então, assim, a gente parte de uma premissa aqui, que é uma premissa meio óbvia, mas acho que nunca é demais a gente reforçar o óbvio, né? Que é um mundo numa transformação assim, muito constante e numa velocidade que é crescente, né? Eu trouxe 2 videozinhos para a gente não ficar falando genericamente aqui de transformação desse mundo, de inovação tecnológica, enfim. Trouxe 2 videozinhos só para ilustrar do que a gente está falando. Então vamos ver esses 2 videozinhos aqui. It's some good she have a calm night. Shooters killing left and right. Working through your worst night. If I get my money right, you know I won't need you. And I tell you. Enfim, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de, não é dirigir, né, de estar dentro de um carro autônomo, mas é uma experiência realmente diferente, né? Mas vejam que são 2 vídeos que ilustram formas novas ou inovadoras, né, ou disruptivas de fazer coisas triviais da nossa vida, né? Fazer coisas do nosso cotidiano, de fazer compras no mercado, depois de dirigir seu carro ou andar, né, ou ser transportado num veículo, mas coisas do nosso cotidiano feitas ou realizadas de forma totalmente inovadora a partir desse mundo novo que a gente vive. Para dar um passo adiante nisso, eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar para vocês. Essa imagem aqui, vocês, não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa tecnologia, mas é uma imagem inédita, produzida integralmente com base em inteligência artificial, né? Produzida por mim. Eu dando um comando para uma inteligência artificial, e mais, de forma gratuita, né? Nesse site que está ali. É o site chamado DALL-E, naquele endereço lá, quem tiver curiosidade, e eu dei esse comando para o site. Falei, me cria uma pintura em óleo de características impressionistas de um vírus sendo atacado pelo sistema imunológico humano. E a inteligência artificial produziu essa imagem, né? Eu pedi, e aqui é mais um passo na linha de quão próximo a gente está dessa inteligência, dessa tecnologia chegando e nos invadindo o nosso cotidiano, né? E eu trouxe essa imagem do Covid, né? Imaginei aqui o Covid, porque essa foi uma época de muita disrupção,
né, de muita tecnologia nova sendo produzida, de muitas empresas atingindo crescimentos exponenciais neste período. A produção da vacina é um exemplo disso. O Mercado Livre triplicou as vendas nesse período. O Zoom, que era uma ferramenta que ninguém conhecia, virou um padrão de reuniões corporativas, né? E esse quadro e essa relação entre a disrupção tecnológica e um ambiente externo desafiador me permite falar sobre os antecedentes da inovação. Porque a gente fala muito de inovação, mas a gente pensa pouco no porquê inovar, né? E uma das condições fundamentais para que a inovação aconteça são transformações profundas nos ambientes de negócio das empresas, né? Então, é importante a gente registrar isso, porque isso vai impactar cada uma das decisões por inovação que a gente vem para diante. E o que a gente vê cada vez mais claro, o Ademar falou disso há pouco no painel que eles estavam falando sobre o ambiente aqui inovador, é o quanto essa transformação, essa inovação, ela é cada vez mais exponencial e não linear como era até pouco tempo atrás. E essa é o que a gente chama de disrupção, né? Esse gap que existe entre a exponencialidade que alguns conseguem produzir e a linearidade que aqueles que fazem de forma tradicional seguem fazendo. Um ponto importante é que essa transformação e essa exponencialidade da transformação, ela ataca todas as indústrias. A gente olha para essas 4 marcas aqui, a gente percebe imediatamente uma afinidade, né? Airbnb, todo mundo já se hospedou, Uber, todo mundo já usou, Nubank, todo mundo tem conta, iFood, todo mundo já pediu. E isso vai chegar em todos os segmentos, né? E aí, conectando um pouco com o nosso negócio na NSC de mídia, a gente, durante muito tempo, as pessoas diziam a mídia vai acabar, né? O jornal vai acabar, a rádio vai acabar, a televisão vai acabar, mas no fundo tudo vai acabar, tudo vai se transformar, né? E aqui na saúde não é diferente, né? A gente olha para terapias genéticas, a gente olha para cirurgias robóticas, como a Ademar mencionou, a gente olha para telemedicina e a gente vê que está tudo em xeque, né? Então precisamos todos estar atentos a esse processo de transformação. Agora, por que tudo isso? Por que toda essa transformação acontece? E aí eu quero conectar com aquela pintura em óleo feita pela inteligência artificial, porque a origem de tudo isso está numa profunda transformação no ambiente de negócios. E nesse caso específico, a gente tem dois ciclos virtuosos operando conjuntamente para acelerar esse processo todo. Só para ilustrar, esse desenho em pastel aqui também foi feito pela inteligência artificial. Pedi para eles desenharem uma ilustração do que seria o desenvolvimento tecnológico, e a ciência e a inteligência artificial produziu isso aí. Mas no fundo a gente tem um desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de tecnologias influenciando os hábitos de consumo das pessoas e os hábitos de consumo das pessoas transformados, produzindo novas mudanças tecnológicas. E a mesma coisa acontece no outro ciclo. Desenvolvimento tecnológico produzindo globalização, globalização reforçando desenvolvimento tecnológico. Então, esses dois ciclos atuando conjuntamente, eles levam a gente para um contexto de profunda transformação nos ambientes externos de negócio, né? Então, quando a gente está falando de hábitos de consumo, a gente está falando de novas expectativas desatendidas, ciclos de vida mais curtos, digitalização. E aí aqui eu trouxe um exemplo de uma pesquisa que nós fizemos na NSC 2 anos atrás, ainda antes de Covid, né? Então, ainda antes de Covid, a pesquisa que a gente perguntou para as pessoas, o que mudou na tua vida no último ano? O que você faz mais, o que você faz menos, né? E naquela época, 2 anos atrás, pré-Covid, as pessoas já respondiam, eu fico mais em casa do que antes, eu assisto mais televisão do que antes, eu uso mais redes sociais do que antes, eu assisto mais streaming do que antes. E o que eu faço menos eu vou menos a shows, vou menos a eventos, vou menos a cinema. Então, já havia uma mudança de comportamento produzida pela tecnologia captada 2 anos atrás. Isso aqui tudo foi muito aprofundado pela pandemia toda, né? Junto com essa transformação de hábitos de consumo, a gente tem todo o impacto que a gente hoje já se acostumou e já é quase normal da globalização,
Mas, no fundo, a gente pensa pouco sobre os efeitos da globalização. O que isso representa para uma startup que está sendo desenvolvida agora aqui em Florianópolis, né? Representa que ela tem mais competição, que ela está competindo com uma startup potencialmente lá das Filipinas ou da Noruega, né? Significa que essa competição que é internacional bota pressão em preço, bota pressão em margem. Isso significa que a gente tem que fazer mais com menos, tem que aumentar a produtividade, né? Então, no fundo, eu estou fazendo essa contextualização toda só para a gente não esquecer de por que é importante inovar e para que a gente inova, né? Porque o inovar está muito na palavra fácil, né? As empresas precisam inovar, as pessoas precisam inovar, as profissões precisam inovar, mas inovar para quê mesmo, né? E aí não vamos esquecer que a gente, no fundo, tem um mundo em transformação que gera profundas mudanças no ambiente competitivo das empresas, que, por sua vez, precisam inovar para... Misturou tudo ali. Mas para ampliar a geração e a captura de valor. No fundo, é isso. Inovação é para ampliar a geração e aí, consequentemente, a captura de valor. O que é valor? Valor é quando eu consigo faturar mais com o meu produto, ou seja, meu produto tem mais valor percebido pelas pessoas, ou valor é quando eu consigo reduzir meus custos e produzir a mesma coisa que eu produzia agora com mais produtividade. Então, enquanto eu estou gerando valor, eu estou me mantendo competitivo, eu estou me mantendo saudável, eu estou me mantendo sustentável nesse ambiente de negócios que é profundamente transformado o tempo inteiro. Então tá, a gente já entendeu que eu tenho um mundo que está se transformando, eu tenho que... Essa transformação toda acontece porque eu estou tendo mudanças no ambiente externo de negócios, que está muito influenciado por globalização e hábito das pessoas. Tá, mas eu já entendi, eu preciso inovar. E por onde eu começo? Por onde eu começo a inovar? Né? Essa é uma pergunta que está muito dentro das grandes empresas todas. E aí eu trago esse livro aqui, que é um livro Dual Transformation, do Scott Anthony, que ele foi editor-chefe da Harvard Business Review. E esse livro ele é uma espécie de uma bíblia para a gestão da inovação nas empresas, porque ele traz um conceito muito simples. Ele fala, cara, se você precisa inovar, tem duas transformações que você precisa fazer na tua empresa. E ele chama isso de transformação do tipo A e transformação do tipo B. E as duas transformações, elas propõem novas soluções. Qual é a diferença? É que na transformação do tipo A, eu estou propondo novas soluções para as mesmas dores dos mesmos clientes. Ou seja, eu mantenho o meu negócio principal, eu mantenho o meu core business, mas eu preciso ter novas soluções para esse meu core business. Na transformação do tipo B, eu tenho novas soluções, mas para novas dores de novos clientes. E aí eu tenho novos fluxos de receita, eu tenho uma transformação do meu modelo de negócio, eu tenho novos negócios entrando na minha esteira, né? Tentando trazer isso aqui e conectar um pouquinho com o tema da saúde, a transformação do tipo A seria, poxa, eu tenho um tio meu que passou recentemente por uma cirurgia de próstata. Então, uma transformação do tipo A a cirurgia de próstata sempre foi feita de maneira tradicional e agora tem-se a possibilidade dela ser feita por meio de robôs enfim, conduzindo a cirurgia. Então, aqui eu tenho as mesmas dores, os mesmos clientes e uma nova solução. Então, eu tenho uma transformação do tipo A, eu tenho uma inovação sendo produzida para melhorar a efetividade do meu core business. Num outro lado, numa transformação do tipo B, eu tenho, eventualmente, uma clínica que operava numa determinada especialidade médica e ela passa a operar a partir de novos equipamentos, novos profissionais em outra especialidade médica. Então, aqui eu tenho uma transformação do tipo B, onde eu passo a atender novas dores de novos clientes com novas soluções. Lá na NSC, a gente tem olhado muito para esse tema de novos negócios, porque, no fundo, a transformação do tipo A, que é a revolução ou a atualização do core business, a gente já está vendo acontecer, né? Quando eu preciso de entretenimento e eu passo a assinar Netflix em vez de assinar TV a cabo, isso é uma transformação do tipo A. Agora, quando eu quero, com a minha mídia, fazer coisas novas ou desenvolver novos negócios para a minha empresa, então eu estou falando de uma transformação do tipo B. E quando eu vou fazer uma transformação, seja ela do tipo A ou do tipo B, entra o tema da conexão com as startups. E aqui, de novo, tem uma
conexão com o livro do Dual Transformation, porque ele traz essas 4 eras da inovação, que é um conceito super simples, mas ajuda a gente a entender um pouquinho da história da inovação, como é que ela aconteceu, né? Tudo começa lá atrás com os inventores solitários. E aí a gente tem Santos Dumont, a gente tem Thomas Edison, a gente tem um conjunto de inventores solitários. Esses caras faziam novas tecnologias, desenvolvendo dentro das suas casas. Num segundo momento histórico, essa brincadeira começou a ficar cara. Começou a precisar de investimento pesado de grana para manter o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí isso passa para dentro das corporações. E aí a gente tem na primeira metade do século passado, esse momento onde as grandes indústrias são responsáveis pela inovação, pela tecnologia. A gente tem Gillette, a gente tem Xerox, a gente tem Procter & Gamble, a gente tem um monte de indústrias com laboratórios de P&D, centros de pesquisa e tudo mais. Depois a indústria começa a ficar burocrática demais, grande demais, processo demais, tudo custoso demais, e a inovação sai da indústria e pula para fora. E ela vai de novo para as garagens. Agora já ambientado na tecnologia digital, na computação, a gente tem o surgimento de grandes empresas que eram startups, mas que se tornaram grandes empresas de tecnologia. A gente tem Macintosh, a gente tem Microsoft, a gente tem Google, Facebook, a gente tem toda uma leva de empresas que se desenvolveram completamente fora das grandes indústrias. E aí depois a gente tem agora o que a gente está vivendo, que é essa relação entre indústria e startup, tirando proveito do melhor do que cada uma pode ofertar. A indústria oferta grana, oferta reputação, oferta estabilidade, a startup traz agilidade, traz experimentação, traz métodos ágeis, traz tecnologia. Essencialmente, quando a gente está numa grande indústria, que é o nosso caso, a gente fala, olhando do nosso ponto de vista, por que desenvolver negócio em parceria com startups é melhor do que desenvolver novos negócios sozinho, operando dentro de casa? A gente tem um sem fim de razões, mas eu trouxe 5 aqui para vocês. A primeira delas é que a gente pode experimentar muito mais coisas ao mesmo tempo. Se eu estou fazendo desenvolvimento de novos negócios em parceria com startups, eu estou experimentando fazer 20, 30 coisas simultaneamente. Se eu tivesse com o meu time interno, eu faria 3, 4 coisas simultaneamente. A segunda coisa é que eu conecto a organização com uma diversidade enorme de novas ideias, né? No fundo, é uma presunção enorme da indústria, das grandes empresas, achar que as boas ideias estão só dentro de casa, né? As boas ideias elas estão em todos os lugares, né? E a gente se apropria dessas boas ideias que estão fora de casa quando a gente está, né, nessa conexão com as startups todas. O terceiro ponto é que a gente alinha risco e retorno entre a empresa e a startup. Se eu estou desenvolvendo novos negócios dentro de casa, eu tenho um funcionário CLT que está sendo remunerado de alguma forma, ainda que ele tenha um prêmio de participação, um programa de participação em resultados, enfim, no fundo, se a empresa der certo, ele não fica rico, se a startup quebrar, ele não fica pobre, né? E quando eu estou fazendo em parceria com startup, eu alinho essa relação de risco e retorno. Se tudo der certo, todo mundo se dá bem, se tudo der errado, todo mundo se dá mal junto, né? E aí tem o tema óbvio da burocracia da corporação. Eu tomo decisões de forma muito mais ágil, eu tomo decisões de forma muito mais veloz, né? E o quinto ponto, que me parece muito importante, é na hora em que eu me conecto com as startups, eu abro um leque enorme de possibilidades de desdobramentos dessa relação, né? Então, se eu tenho um conjunto de startups com as quais eu me relaciono via um CVC, então eu posso, a partir disso, repensar minha estratégia, eu posso, a partir disso, desenvolver novos negócios, eu posso, a partir disso, fazer parcerias, eu posso comprar startup, eu posso fazer joint ventures, Então, é um leque amplo de possibilidades que se abre na minha atuação, né? Esse gráfico aqui, esse diagrama, eu tentei resumir tudo isso aqui, ele parece super complexo, mas no fundo a gente tem, lá em cima, o empreendedorismo corporativo. E aí, quando ele está conectado com a inovação e com a renovação estratégica do meu core business, eu tenho a transformação do tipo A. Se ele está conectado com o corporate venturing, que é o desenvolvimento de novos negócios, eu tenho a transformação do tipo B. Esse desenvolvimento de novos negócios ele pode ser tanto interno, e aí eu tenho incubadoras corporativas, tenho uma série de modos de desenvolvimento de novos negócios internos, como incubadoras, spin-offs, laboratórios de P&D, etc. E eu tenho o externo,
que é da minha relação com as startups. Que eu posso fazer isso através de alianças, parcerias, joint ventures, aceleradoras, enfim, palestras, enfim, um conjunto de instrumentos que eu posso colocar à disposição da grande empresa para se relacionar com as startups. E quando a gente fala do Media for Equity, a gente está falando, então, de um dos instrumentos de desenvolvimento de novos negócios em parceria com startups para a grande empresa, que é o Corporate Venture Capital. E o Corporate Venture Capital tem essa definição. Ele é um investimento feito pelas grandes empresas em participações normalmente minoritárias em startups. Simples assim, né? Então, quando eu compro um pedacinho de uma startup, normalmente de 10% a 15%, esse processo chama-se Corporate Venture Capital, é o que as empresas estão estruturando. Hoje a gente tem um painel aqui ao lado falando exatamente desse tema e ilustrando, né, como esse movimento está acontecendo na área da saúde de maneira bastante objetiva. O que acontece com as startups é que elas têm tanto a necessidade de recursos financeiros quanto a necessidade de recursos não financeiros, né? E aí uma pesquisa que foi feita pelo Startup Genoma com um amplo leque de startups no mundo inteiro, mais de 2.000 startups, inclusive aqui no Brasil, e perguntaram para elas, tá, olhando para recursos não financeiros, o que é mais importante para ti? E aí as respostas das startups, e aí tá ali naquele gráfico ali, estão 100% relacionadas a vendas e marketing. Porque, no fundo, a sobrevivência de uma startup está relacionada a vendas e marketing, né? Então, algumas delas responderam o tema de fundraising, que é a necessidade de recursos financeiros, mas normalmente para quê? Para gerar vendas e marketing, né? Então, o tema de vendas e marketing é um tema central, crucial na realidade de todas as startups que estão começando, especialmente as que estão iniciando a sua trajetória de crescimento, né? E, coincidentemente, esse recursos não financeiros de vendas e marketing é o principal ativo das empresas de comunicação, né? Que é o caso aqui da NSC. Então, aí a gente surge, é daí que surge o conceito de Media for Equity, é quando uma grande empresa de comunicação pega os ativos dela e coloca à disposição das startups para trocar por parcerias societárias, né? Eu trouxe aqui os cases da Globo, porque foi daqui que tudo começou no Brasil. Então, os primeiros cases de Media for Equity no Brasil surgiram com a Globo em 2017, é um processo super recente, né? Mas a gente tem inúmeros casos da Globo, desde Orama, que é aquela corretora de financeira, a Buzzer, que é a empresa de ônibus. Recentemente, eles anunciaram a Pet Lovers, que é aquele varejo online de artigos para animais de estimação. Enfim, então a Globo iniciou esse processo todo e a gente vem, então, desde 2019, operando nesse modelo de Media for Equity na NSC, né? E o que a gente vem fazendo é colocando à disposição das startups das quais a gente se torna sócios um conjunto de ativos que nós temos. E dentre esses conjuntos de ativos a gente cita a mídia, naturalmente, né, que é aquilo que a gente enxerga mais claramente, mas tem um conjunto de outros ativos não financeiros que a gente coloca à disposição das startups das quais a gente é sócio. Então, tem know-how técnico em planejamento de marketing e vendas, competências de gestão em diferentes áreas de conhecimento, toda a nossa rede de relacionamentos comercial, né? Só para citar um exemplo, todas as redes de varejo de Santa Catarina são nossas clientes. Então, faz todo sentido que a gente, de alguma forma, encontre conexões, por exemplo, para startups B2C distribuírem seus produtos através dessa rede, né? A reputação para ajudar, inclusive, em processos de fundraising, a produção e veiculação de conteúdo editorial a respeito das startups. Algumas das startups que a gente adquiriu, antes disso a gente passou em programas, botou eles na mídia, enfim. Conexão com o core business, ou seja, como é que eu faço negócio com as startups com as quais eu sou sócio, né? E o conhecimento do consumidor catarinense, porque a gente tem um conjunto de pesquisas muito robustos que a gente faz mensalmente e trimestralmente. Então, a gente tem um conjunto de ativos que se tornam ativos à disposição das empresas nas quais a gente investe. Hoje, a gente tem 6 startups investidas, são essas 6 que estão aí na tela.
Provavelmente vocês não conhecem todas elas, mas pelo menos uma delas tem tomado uma dimensão bacana, até a partir da mídia que a gente coloca no ar, que é a Nono. A Nono é uma empresa de cuidadores de idosos, né? Eles vão estar aqui de manhã, palestrando, aqui em cima no pedaço de startups. E é uma empresa que vem tendo um desempenho extraordinário a partir dessa relação construída com a gente. A gente entrou de sócio na Nono 1 ano e meio atrás, e nesse 1 ano e meio eles multiplicaram por mais de 5 vezes o faturamento da empresa. Então, esse é o tipo de transformação que a gente quer promover e que a gente quer desenvolver com o instrumento da modalidade do Media for Equity, né? Onde a gente entra de sócio nas startups a partir dos nossos ativos de mídia com o objetivo de desenvolver novos negócios. Então, para encerrar aqui, tem um recado final para 2 públicos, né, que eu imagino que a gente tenha aqui hoje nos assistindo. Primeiro deles, para um público de corporate, para executivos, enfim, para pessoas do mercado, a gente está super afim de fazer investimentos em conjunto, né? Hoje, o nosso conjunto de ativos que a gente coloca à disposição das startups para alavancar vendas e marketing é um conjunto de ativos relacionados à mídia, mas eu tenho certeza que cada grande empresa tem o seu conjunto de ativos que pode ser colocado também à disposição das startups. Eu tenho um case muito bacana aqui em Floripa também, que é o da Leonora Ventures, não sei quantos de vocês conhecem, que também faz um processo muito semelhante e coloca à disposição das startups nas quais eles investem uma rede de mais de 12 mil CNPJs clientes deles. Eles são uma distribuidora de material de papelaria, né? Então, assim, a gente está super afim de fazer negócio junto, a gente está super afim de trocar ideias sobre como uma grande empresa pode desenvolver seu programa de Corporate Venture Capital baseado em recursos não financeiros, que no nosso caso é de marketing, mas pode ser um conjunto de outros recursos não financeiros. E para as startups que podem estar aqui nos ouvindo, vai ser uma alegria, um prazer conversar com vocês sobre oportunidades de investimento, né? A gente está em pleno processo de avaliação permanente de investimento. A gente está hoje negociando com 8 startups para se somar a esse portfólio que eu mostrei agora há pouco. E, enfim, startups que estejam com produto pronto, que sejam B2C, enfim, a gente tem a nossa tese de investimento. A gente está super afim aí de conversar para ver se tem alguma sinergia e se a gente consegue agregar valor na trajetória de crescimento de vocês, tá bom? Então é isso, queria agradecer aí a paciência, a disponibilidade de vocês. Meu contato está ali, se quiserem me mandar um e-mail para a gente conversar mais sobre isso, fica à disposição, tá bom? Um grande abraço, obrigado.